Baixe sua cabeça e ore junto comigo nessa manhã. Espírito Santo, eu te convido nessa manhã, nesse lugar. E eu te peço que o Senhor seja entronizado nesse culto. Eu te peço, Jesus, que o teu nome seja louvado de tal maneira que famílias sejam alcançadas pela tua presença. Hoje, Senhor, nós declaramos: famílias que chegaram aqui precisando de ajustes, sairão daqui ajustadas. Famílias ou casamentos que chegaram aqui, Senhor, balançados, com algum tipo de tremor, nós declaramos em nome de Jesus, sairão daqui ajustados em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos traga clareza sobre essa mensagem tão importante, tão necessária nos nossos dias, Senhor. E eu oro hoje de manhã, eu oro que os ouvidos estejam abertos, eu oro que os corações estejam conectados, eu oro que o nosso espírito esteja receptivo à palavra que o Senhor deseja trazer para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, dizendo que você é livre para glorificar, dizendo que você é livre para corresponder com o Senhor. E nós estamos num mês especial falando sobre prioridades, e alinhar prioridades é algo extremamente sério. No 6º mês do ano, nós precisamos fazer uma avaliação de tudo que tem acontecido até aqui, para poder pensarmos nos próximos passos, aquilo que a gente vai fazer, os planejamentos que nós colocamos diante do Senhor. E eu tenho certeza, olhando para você e sabendo que você é alguém que espera mais de Deus, eu tenho certeza que você sabe que tem coisas que precisam ser ajustadas. Tem coisa que precisa ser ajustada na minha vida, mas tem coisa que precisa ser ajustada na sua vida. Tem coisas que precisam ser ajustadas no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa igreja, na nossa liderança, nos nossos ministérios. Você sabe qual é o bom de tudo isso? É que o Senhor, Ele nos ajuda em todos os momentos. Então, se por algum motivo as coisas não estão indo bem em alguma área da sua vida, confie no Senhor e Ele vai ajudar você e vai conduzir você naquilo que você precisa. Por isso, hoje nós separamos para falar sobre um tema extremamente fundamental, que é família. É um tema que a gente pensa, prega a respeito, faz seminários, ensina acerca, e nós temos visto que na nossa nação, nós temos tido ataques constantes em relação à família. Na área da moralidade, nós temos visto crianças serem acessadas, e eu posso afirmar sem medo, de 50% a 80% das pessoas que estão aqui nessa manhã, de alguma maneira, foram acessadas na área moral ou na área sexual, ainda em tenra idade, isso é, quando você ainda era pequeno. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se ele deturpar a área sexual na sua vida, ele estará alcançando a sua descendência, alcançando a sua geração. Quando nós permitimos que o mal cresça nessa área, quando nós nos calamos e permitimos que simplesmente o mundo nos mundanize cada vez mais, nós estamos dizendo sim, para que a nossa descendência futura seja afetada. Talvez alguns aqui foram violados, talvez alguns aqui foram defraudados, foram expostos. Eu lembro de vários casos, não daqui de Londrina, pessoas que a gente acompanhou em outros lugares, que foram conduzidos pelos pais a festas, a boates, a prostíbulos, e esses meninos, eles foram obrigados a verem tudo o que acontecia nesse lugar, para poder aprender a ser homem. O resultado vem no futuro, e o diabo não está olhando o momento agora, o diabo é organizado, então ele está olhando o futuro, ele está dizendo: eu quero destruir uma geração inteira, e é por isso que o inferno está se levantando contra a minha casa e contra a sua casa.
É por isso que nós estamos vendo um bombardeio nas escolas. É por isso que nós que temos filhos menores, quando eles chegam em casa, eles chegam perguntando coisas que a gente fala: como que você sabe disso? Onde você viu? É por isso que os aplicativos, hoje você está jogando e de repente vem uma mensagem com um conteúdo de nudez, com conteúdo de imoralidade. Deixa eu dizer, o diabo entende que a moralidade, a pureza sexual, a integridade do homem e da família é uma expressão de adoração e de louvor a Deus. A área sexual está diretamente ligada à adoração e à comunhão com Deus. Por isso nós estamos hoje pensando não só nessa área, mas em vários âmbitos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu, olhando para você nessa manhã, vejo a minha responsabilidade de não apenas saber disso, mas de ajudar você, de informar você, de ensinar a você e de pastorear você e a sua casa. Quantos de vocês já tivemos conversas quando nos assentamos e falamos sobre crises em casa, crise na família? A primeira coisa que acontece quando entramos em crise, nós nos abstemos do relacionamento. Famílias destruídas, destroçadas por mal entendidos, por uma comunicação torta. Isso afeta a intimidade, afeta a área sexual, afeta tanta coisa, afeta a área financeira, afeta a autoestima do indivíduo. Famílias estão sendo destruídas porque está faltando um pequeno detalhe. Jesus precisa estar presente na nossa casa. Jesus precisa governar cada área da nossa casa. Por isso que estamos falando sobre prioridades, porque poderíamos estar falando sobre muita coisa hoje de manhã, mas se a família não está bem, nada vai bem. Não é assim? Se a família não está bem, nada vai bem. Não vai bem o seu futuro, não vai bem os seus planos, não vai bem os seus projetos, o seu coração fica balançado. Se a família não está bem, nada está bem. E hoje, falando sobre família, eu quero falar sobre esse aspecto de famílias fortes, de famílias transformadas. Por que precisamos olhar para isso como prioridade? Porque uma sociedade restaurada é porque ela tem famílias ou unidades familiares saudáveis, famílias fortes. Meu irmão, Londrina precisa dos seus ajustes na sua casa. Se a sua casa estiver forte, nós vamos conseguir influenciar outras famílias. Então, famílias fortes, famílias restauradas, elas fortalecem e restauram outras famílias. E pensando sobre isso, como é uma breve reflexão, pensando sobre isso, eu trago para nós hoje avaliar as nossas prioridades em cima da família de Jesus. Eu poderia falar sobre várias famílias, tanto famílias boas como famílias caóticas na palavra, mas eu escolhi hoje um modelo que para mim é um modelo muito exemplar para todos nós, a família de Jesus. E quando nós olhamos para a família de Jesus, nós encontramos duas pessoas que foram essenciais: José e Maria. E esses dois pais, ou esse casal, eles foram encontrados no momento que eles não estavam esperando o que ia acontecer. Parece que eles foram pegos de surpresa, andando no meio do caminho, e de repente eles são visitados por Deus, são visitados por anjos. E a minha primeira pergunta que eu faço é: no meio de uma geração inteira, no meio de tantos líderes, no meio de tanta gente boa, Deus escolheu Maria e Deus escolheu José para hospedarem, para educarem, para protegerem, ensinarem o seu filho Jesus. O que Maria e José tinham de tão especial? O que Maria e José carregavam? Eu posso afirmar para você que eles eram pessoas como nós. Maria não era uma mulher perfeita, tampouco José, assim como nós, assim como eu. Maria provavelmente tinha crises assim como José, e a época em que eles viviam, embora tivessem problemas diferentes, eram problemas sérios também, políticos, sociais, espirituais. Então o que Deus viu naquela mulher para dizer: você é uma mulher agraciada? O que Deus encontrou? E eu separei aqui, tanto no coração de Maria, quanto no coração de Jesus, alguns aspectos
que o Senhor os escolheu. E o primeiro aspecto que eu vejo foi a pureza de coração. Havia uma pureza naquela mulher, havia uma pureza naquele homem, e a gente pode inclusive colocar a pureza como com mais um sinônimo, vamos colocar ingenuidade ou inocência. Maria era simples, Maria era pura de coração, José era simples e era puro de coração. Os conflitos da época, os pecados da época, as crises da época estavam lá como estão nos nossos dias, mas aquela mulher escolheu se preservar, aquela mulher escolheu se resguardar, aquele homem escolheu ser íntegro no meio de tanta turbulência moral, política, social e espiritual. Pureza de coração. E quando eu penso sobre a pureza de coração, eu estou falando sobre a maneira como ela lidou, até porque Deus não iria enviar o seu filho para um ambiente impuro. Deus iria enviar o seu filho para um ambiente de moralidade, um ambiente de pureza, um ambiente onde as coisas não fossem maliciosas. Deus escolheu Maria e José, porque eles tinham pureza de coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, a palavra vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vou repetir: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quando o anjo Gabriel, o anjo das boas notícias, veio visitar Maria, veio compartilhar com ela, ele veio em nome de Deus. Ele alcançou aquela mulher, porque ela era pura de coração. E a Bíblia está dizendo que ela viu o anjo falando com ela. Por quê? Porque bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O fato de sermos puros e de olharmos para a vida de Maria e de José nessa pureza, nós entendemos que quando nós somos puros de coração, nós sempre vamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Pessoas puras de coração, elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem saber o que Deus está dizendo. Veja o que diz Salmos, capítulo 24, do 3 ao 4, vai dizer: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e aquele que tem um coração puro e que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Todo o aspecto da pureza faz com que os nossos olhos sejam abertos para ver o que Deus está mostrando, mas também abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a voz dele. Nos dias em que Maria estava vivendo juntamente com seu marido, era importante que ela não apenas visse o que Deus estava falando e mostrando para ela, mas era importante que ela fosse pura o suficiente para ouvir a voz de Deus. A pureza nos faz ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos com o coração sujo, quando nós estamos com a mente suja, parece que Deus fala, mas não penetra no nosso coração. E quanto mais sujo estamos, menos a gente ouve Deus. Quanto menos a gente ouve Deus, mais distante a gente fica dele. E quanto mais distante a gente fica dele, mais presa fácil para o maligno nós nos tornamos. E o Senhor está nos mostrando hoje a importância de sermos puros de coração, não apenas para ver o Senhor, mas para estar atento à sua voz. Mas também nós observamos que a pureza de coração de Maria e de José trouxe sobre eles temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de todo o nosso corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O temor do Senhor é fundamental. Quando nós não temos o temor do Senhor, nós não ligamos para os padrões do reino, nós não ligamos para os princípios da palavra, e aí a gente se contamina, e aí a gente vai ficando mais longe do Senhor. Nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto, que eu gostaria que você priorizasse, e que é extremamente importante relacionado à família, é a pureza do seu coração, para ver Deus, para ouvir Deus, e para ter temor de Deus.
E eu quero entrar em alguns detalhes nesse primeiro ponto, que eu creio que vai ser extremamente importante para nós. A pureza na área moral, ela é fundamental. A pureza naquilo que a gente vê. Hoje, já acabei de ver que lançaram um óculos, e esse óculos de realidade aumentada, uma pessoa mandou para mim e falou: pastor, olha que bênção. Eu falei: espero que seja. Mas no meio disso que a gente está dizendo, olha que bênção, vai haver uma tremenda maldição. Porque hoje você vai ter pessoas diante de você, com óculos de realidade aumentada, olhando imoralidade, vendo tudo que não presta, porque hoje já está acessível, você abre o Reels, você abre o que for, e aquela sujeira, aquela imoralidade chega, sabe por quê? Porque o diabo entende que pessoas puras de coração, elas conseguem ver Deus, elas conseguem ouvir Deus, e elas conseguem andar em temor a Deus. E se ele consegue tirar essas três características dessas pessoas, e ele suja o coração delas, ele desconecta ela de Deus, e ela se torna presa fácil, para que o diabo venha, não só ganhe os pais, mas ganhe também a sua descendência, ganhe também a sua família. Está na hora da gente olhar para nós e fazer uma avaliação. E hoje nós estamos diante da mesa do Senhor para nos autoavaliar. Como anda a pureza do nosso coração? Como nós estamos conseguindo enxergar a Deus? Como nós estamos conseguindo ouvir a Deus? E como é que anda o nível do nosso temor ao Senhor? Está na hora da gente se perguntar se de fato santidade é uma prioridade na nossa vida. Santidade não é viver fora do mundo. Santidade é rejeitar aquilo que fere os princípios da palavra. Santidade é se separar daquilo que é sujo no mundo. E nós estamos vivendo em épocas onde as coisas estão se tornando tão comuns e tão banais, e nós estamos nos contaminando. Talvez a pergunta seja: por que não há mais milagres? Por que nós não estamos vendo verdadeiros novos nascimentos, verdadeiras conversões? Será que Deus está no nosso meio de fato? Será que nós não estamos tirando Ele do nosso meio? Será que nós não estamos mais ouvindo ou ouvindo? Nós precisamos deixar o Espírito Santo purificar o nosso coração. Essa característica de José e Maria fez com que Deus olhasse para eles e dissesse: é um lugar seguro. Eu vou confiar o meu filho aí, porque é um lugar seguro. A minha pergunta: a sua casa é um lugar seguro para os filhos que Deus te confiou? A tua casa é um lugar seguro, onde você sabe que Jesus reina e que o diabo não vai ter acesso de entrar com desgraça, com maldição, porque você está reservado, preservado, pureza de coração. Quando eu penso sobre o que a palavra acabou de dizer para nós, essa pureza que fala sobre quem subirá ao monte do Senhor, quem chegará ou se assentará no seu santo lugar, quem tem mãos limpas e coração puro. Coração fala sobre intenção e motivação. Mãos fala sobre obras. Antes das obras surgem as intenções e as motivações. Não ache que o diabo vai chegar para você com um voucher, nem sei se tem isso, mas um voucher para um motel, para você trair o seu marido ou sua esposa. Não ache que ele vai chegar com tudo certo e dizendo: você passou na rua, eu abri uma porta, tem alguém te esperando aqui. Não acho que vai ser assim. Primeiro ele começa trabalhando intenções, sentimentos, motivações. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem juras por falsos deuses. Intenções. Precisamos resguardar, se quando estamos moralmente, dentro do aspecto de pureza, falando com alguém, por trás nós temos a intenção correta. Quando a gente olha, quando a gente abraça, quando a gente se achega perto, quando a gente libera uma palavra, quando a gente manda uma mensagem, quando a gente faz um elogio, o que está por trás daquilo? Porque tudo vai nascer no sentimento. Tudo vai nascer nas motivações internas, e depois as mãos cumprem aquilo que já foi gerado lá dentro. Que hoje nós tenhamos temor do Senhor, temor de Deus, para que Ele nos ajude a purificar as nossas intenções e as nossas motivações.
as nossas motivações e intenções que estão guardadas tão profundas, que ninguém consegue ver o que tem no nosso coração, mas Deus consegue ver o que tem, o que está no nosso coração. Às vezes nós pensamos coisas que ninguém está olhando ao nosso redor e ninguém sabe, mas Deus sabe. Às vezes nós olhamos para alguém com uma intenção impura, com uma intenção imoral. Às vezes vemos algo na rua, às vezes somos ludibriados por uma palavra, somos enganados por aquilo que nos assedia. Ninguém está vendo nada, ninguém está percebendo, afinal de contas nada está acontecendo, mas algo está sendo construído aqui dentro, e o Senhor está dizendo: a sua casa precisa ser pura, o seu coração precisa ser puro. Pastor, mas é muito difícil andar em pureza. É muito pior quando você não é puro. Pastor, mas o senhor não tem noção, os ataques que vêm, as tentações que vêm. Eu tenho e tenho muito. Eu falo para minha esposa que às vezes eu viajo por aí, e eu já fui em lugares onde pastoras, esposas de pastores que me recebem, quando toca na minha mão de um jeito que você já sabe, eu já faço assim: a paz do Senhor, já boto para trás, nem abraço mais, nem chego mais perto. Já recebi inúmeras indiretas. Você vai pregar num lugar, você não acha que a pessoa que está ali, ou vem do pastor que vai pregar, não é sobre a pessoa, é sobre o diabo querer derrubar você. É sobre o diabo querer destruir a minha casa, a minha família. E destruindo a minha casa, destrói o ministério que nós temos. E é por isso que nós temos que vigiar, e essa vigilância, ela começa no temor do Senhor, onde não é só o que eu estou fazendo aqui, mas são as intenções e as motivações. Hoje eu quero perguntar para você: como anda a área moral na sua casa? Sabe por que nós temos que nos policiar com relação a isso? Porque às vezes a gente acha que não é nada demais, e o diabo pega aquilo e influencia os nossos filhos. O diabo pega aquilo e gera uma bagunça na nossa casa. Está na hora da gente dizer: Senhor, é difícil, eu não consigo. Até porque existem pessoas que foram violadas lá atrás, pessoas que foram muito precoces nessa área da moralidade, que hoje elas têm uma luta terrível, e é muito difícil para elas não ter um pensamento impuro. O pensamento vai vir, mas se você estiver com o coração cheio da palavra, se você for uma pessoa que medita na palavra, como foi pregado domingo passado, se você persevera na comunhão, na busca, na comunhão com o Espírito Santo, será muito mais difícil o pensamento fazer raízes no seu coração. Está na hora da gente priorizar o que é prioridade. A sua vida é prioridade, a sua comunhão com Deus é prioridade. Não deixe com que o diabo venha e destrua, eu arranque isso de você. A sua vida é prioridade, porque se a sua vida for prioridade, a sua família será prioridade. A pureza dentro do seu lar começa com a pureza no seu Jesus, com a pureza no seu coração. Faço mais uma pergunta: o que você precisa hoje colocar para fora para o Senhor? O que você precisa hoje pedir ao Senhor que faça no seu coração, para que essa área seja resolvida em você? Não estou falando sobre os seus conflitos, eu não estou falando sobre as suas fraquezas, eu estou falando sobre aquilo que você permite, que você não deveria estar permitindo. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por que está tudo caindo? Senhor, por que está uma desgraça? O Senhor está dizendo: observe a pureza do coração, porque onde tem pureza tem governo de Deus, tem reinado de Deus. Ele flui, Ele cura, Ele restaura. Então está na hora eu quero me perguntar, mas eu quero também lançar essa pergunta para você: o que eu e você precisamos fazer nessa manhã, comunidade bíblica Logos, para poder expor diante do Senhor as nossas fraquezas e as nossas falhas? Talvez se eu perguntasse: levanta a mão quem tem um problema nessa área, nem precisava, né? Então fica com a mão baixa quem tem, todo mundo ia ficar ou levantar, porque todos nós temos uma luta.
E essa luta não é sobre o sexo, essa luta é sobre adoração a Deus. O diabo quer tomar esse lugar, o diabo quer destruir a gente, quer destruir a nossa casa. Priorize a sua pureza, priorize a pureza do seu coração. Como que a gente faz isso, pastor? Como que a gente mantém? Começamos semana passada, mantendo a comunhão com Deus. Tudo começa na comunhão. Agora, um outro detalhe sobre famílias fortes, não apenas na área da pureza, mas na fidelidade aos princípios. Fidelidade aos princípios é fundamental, porque quando eu olho para José e Maria, eu vejo que Deus estava procurando um lar que não era desviado da palavra, era um lar sólido, era um lar que acreditava, era um lar que se movia por princípios. E eu quero explicar para você uma coisa: princípio é atraidor de bênção. Princípio é atraidor de bênção. Talvez tenham pessoas aqui que casaram sem pedir permissão do pai, sem compartilhar com o pai ou a mãe, e lá na frente você falou: cara, por que eu não fiz diferente? Você voltaria para cumprir um princípio chamado princípio de honra, por exemplo. Então Deus não poderia confiar Jesus naquela casa se os princípios não fossem prioridades. Como que eu sei que os princípios eram prioridades? Porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso é, não era só em graça, era em sabedoria, era em estatura. Uma família que é arraigada nos princípios de Deus é uma família protegida. Proteja a sua casa priorizando os princípios da palavra. E existem vários princípios, inúmeros, que a gente poderia. Vou te citar alguns princípios que seriam interessantes trazer para você. Fidelidade à palavra. Quando a Bíblia fala para a gente sobre a vida de Deus, sobre o Evangelho, ela não está querendo informar, ela está dizendo: ouça e pratique. A fidelidade à palavra. Como assim? Jesus foi criado nas tradições da palavra. Então como que ele resistiu ao mundo? Como que ele perseverou com Deus? Porque ele tinha a palavra no coração. E a minha pergunta para você hoje é: como a palavra é priorizada na sua vida? Sabe por que nós temos famílias fracas? Porque nós temos pais que não são sólidos na palavra. E pessoas que não são sólidas na palavra, elas são tomadas em momentos ou outros por ventos de doutrina. Hoje a unção é essa, amanhã a nuvem se move aqui, depois de amanhã nós temos um outro movimento. Não é sobre o movimento, é sobre o que a palavra diz, é sobre o que a palavra fala. E eu não estou falando sobre manifestação do Espírito, eu estou dizendo princípios claros, onde a palavra se encontra na escala de prioridade na sua casa. Pois eu quero te dar uma ideia. A Bíblia fala da importância de acordarmos em comunhão e conexão com Deus. A Bíblia fala no Salmos 1 que é importante a gente meditar na palavra de dia e de noite. Pastor, eu tenho problema de dislexia. Pastor, eu tenho TDAH, G, e por aí vai, um monte de coisa. Você pode ter o que for, mas você precisa priorizar. Busque uma maneira que você consegue olhar para a palavra e dizer: Senhor, me ensina a palavra. Eu vou te dar o segredo é o Espírito Santo. Eu não tinha facilidade de ler, e eu vou contar um segredo para você: eu nem gostava de ler a palavra. Minha mãe me forçava tanto que eu dizia assim, quase vou dizer, eu odeio a palavra, eu não quero mais ler, de tanto que eu era forçado a ler. Um dia eu pedi ao Senhor que me desse amor, para que eu entendesse. Veja, quando eu comecei a orar, a palavra começou a saltar nos meus olhos. Sabe o que significa isso? Eu não estava lendo só a letra, eu estava recebendo revelação. Quem sabe você não é apaixonado ainda pela Bíblia, porque você só está vendo a letra, e Deus está querendo te mostrar revelação. Nós precisamos ser fiéis aos princípios, e talvez o principal que nós temos que priorizar hoje é a palavra de Deus. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, precisam estar assentados
ao redor da mesa, em momentos onde nós não vamos estar falando sobre política, nós não vamos estar falando sobre os problemas da família, nós não vamos estar reclamando sobre os infortúnios, nós vamos estar dizendo: olha o que Deus está falando para nós. Sustente a sua casa pela palavra e pela fidelidade aos princípios. Pastor, mas meu marido não gosta. Pastor, a minha esposa não gosta. Não é porque a gente gosta ou não gosta. Se você não tiver sobre a palavra, você vai ruir, essa casa vai cair. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que aquele que não estiver firmado sobre a rocha, ele vai ser abalado, ele vai cair, vai ser destruído. Se você quer ter uma família forte, se você quer ter uma família inabalável, priorize a palavra, ponha a palavra em prioridade na sua casa. Quantos aqui tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia. Quantos tem mais de uma Bíblia? Mais de 3 Bíblias? Rapaz, mas eu vou dizer para você, tem gente que tem 3 Bíblias e nunca leu uma página, praticamente toda, de uma delas. Está na hora da gente pedir graça a Deus e dizer: Senhor, me instrui na palavra. Se você precisa de ajuda, procura os pastores, procura os líderes, fala assim: eu não consigo, o que é que eu preciso fazer? Nós temos inúmeros meios, e a gente vai estar disponibilizando isso cada vez mais para você, mas eu quero falar a razão pela qual eu estou falando de você priorizar o princípio da palavra, porque vai chegar um dia que o mal vai se levantar de tal maneira, e quando o mal vier, ele não vai vir para tentar ser agressivo, ele vai vir com sutileza. E os que não tiverem a palavra vão aceitar mentira, vão aceitar doutrinas de demônio, porque não tiveram discernimento pela palavra. Quando você conhece a palavra, ela é uma luz na sua vida. Quem sabe a palavra precisa hoje ser luz para você tomar a decisão certa, para você perseverar no seu casamento. E o terceiro aspecto de prioridade que eu quero finalizar trazendo para você é obediência ao Senhor. E a obediência ao Senhor começa sim com os pais, com José e Maria, mas ela se completa na vida de Jesus. Os filhos ouvem o que a gente fala, mas eles reproduzem o que a gente faz. Obediência não começa com os filhos, obediência começa com os pais. Que obediência é essa, pastor? O que o senhor está falando sobre obediência? A obediência, quando eu obedeço aquilo que Deus fala, eu olho para os meus pais, vendo meus pais obedecendo, eu vou querer seguir o que meus pais estão falando. Deixa eu te explicar, a obediência é a chave para um mover de bênção na sua vida. Eu já tive momentos onde eu não queria fazer alguma coisa, mas a palavra falava para mim: faça. Eu prefiro ser obediente do que agradar a minha própria alma, porque a minha alma não vai me fazer viver, mas a obediência vai me fazer prosperar em todos os lugares que eu for. A obediência é a chave. Jesus perseverou em obediência, não é porque Ele era Deus. Ele perseverou em obediência porque Deus encontrou uma família que tinha prioridade em obedecer a Deus. Por mais que fossem perseguidos, por mais que fossem ameaçados de morte, eles tinham prioridade em obedecer a Deus. E Jesus permaneceu firme, porque aprendeu com os pais a ser obediente. Aqueles pais eram obedientes na conduta, como eles se conduziram em todo o processo. Eles eram obedientes mesmo em meio às dificuldades, eles perseveraram nas dificuldades, e eles eram obedientes para cumprir a missão até o fim. Maria entendeu que o processo dela era conduzir Jesus ao Pai, e ela conduziu Jesus até o momento da cruz. A mãe de Jesus estava ali, foi extremamente difícil, foi extremamente árduo, mas a mãe de Jesus estava o tempo todo chegando a cumprir a sua missão. A obediência é chave na sua e na minha vida, e por isso precisa ser uma prioridade. Nessa reflexão que eu estou trazendo para você, para que a gente possa se assentar à mesa do Senhor, eu faço uma pergunta a mais. No meu
e no seu coração. Quais são as áreas que nós precisamos pedir para que Ele nos ajude a obedecer? Obedecer não é fácil. Sabe por que obedecer não é fácil? Porque geralmente quando a gente é convidado a obedecer, as circunstâncias ao nosso redor diz que não. O mundo ao nosso redor diz, cara, não é assim que se faz. Você perde um emprego, você fica desesperado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aceitar a primeira proposta, eu vou trabalhar de qualquer jeito, e Deus está falando, espera, me obedece, eu vou fazer o que tem que acontecer, espera. Veja, a obediência é a chave da bênção. Quem sabe a pergunta hoje seja, Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor me dê um coração obediente de fato? O coração obediente não nasce como se fosse um bebê nascendo. Um coração obediente, ele é construído. Deus te pediu algo, cuide dos seus filhos. Deus já te pediu algo, cuida da sua vida devocional. Deus já te pediu algo, seja amoroso, seja carinhoso. Quando você falar com o outro, não seja áspero, ajude pessoas, pregue o evangelho. Enfim, nós já temos inúmeros mandatos de Deus. A pergunta é, nós estamos ou não conseguindo ser obedientes? E eu concluo dizendo, se priorizarmos hoje o que Maria e José priorizou na casa deles, a pureza moral, a pureza de coração, uma família firmada em princípios, os princípios da palavra, e uma família que estava disposta a obedecer apesar de qualquer coisa, se nós priorizarmos essas 3 etapas, pureza de coração, fidelidade aos princípios e obediência ao Senhor, certamente o Senhor vai olhar para a nossa casa, no meio de uma geração corrupta, e vai confiar coisas que Ele já prometeu lá atrás, mas Ele está esperando você estar puro de coração. Ele está esperando você dizer, eu vou andar nos princípios, independente do que o mundo diga, das propostas indecentes do mundo, eu vou obedecer ao Senhor. Quem sabe é só isso que esteja faltando, para que Deus olhe para a sua casa, e confie coisas preciosas do reino. Igreja, comunidade bíblica Logos, nós precisamos cada vez mais nos enraizar no Senhor. Nós precisamos estar cada vez mais firme, porque os apelos malignos aí fora estão muito grandes, e o diabo não só está olhando para você, ele está olhando para a sua descendência. O objetivo dele é levar você e a sua casa para o inferno, mas o que depender de nós, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, nós vamos nos levantar e vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós perseveraremos independente das dificuldades, nós vamos ficar posicionados independente dos apelos. É o nosso momento de fazer isso. Não baixe a sua guarda, não ache que é uma brincadeira. O mundo espiritual é real, é vivo, então não ache que é uma brincadeira. Está na hora da gente olhar para Jesus e dizer, Senhor, cria em nós um espírito reto, um coração puro. E por isso, eu gostaria de trazer para você a oportunidade ímpar que nós temos, nesse ambiente da mesa, da Santa Ceia, nesse ambiente do Cordeiro, onde Jesus está dizendo, o meu sangue é suficiente para perdoar o seu pecado. Talvez é uma maldição de divórcio que você carregue na sua casa. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus é poderoso para interromper essa herança de divórcio, essa herança maldita na sua casa. Os seus filhos não irão se divorciar, os seus filhos não irão se separar. Talvez seja um problema moral que você carregue, e você diga, meu pai era devasso, o meu pai, ele tinha problemas com vícios, o meu pai era mulherengo, a minha mãe era muito devassa. Hoje o Senhor está dizendo para você, essa maldição não vai alcançar nem você, nem a sua descendência, porque o sangue de Jesus purifica a sua história, redime a sua linhagem, ele purifica a sua descendência. Talvez você carregue um estigma,
e você tenha problemas emocionais profundos, de vitimismo, de autocomiseração, o tempo todo você não presta, o tempo todo você não é digno, você não serve, o Senhor está dizendo para você hoje, não vai continuar, porque o sangue de Jesus afirma quem você é. Você é filho, você é selado por Ele, é amado por Ele. Talvez seja na área financeira, você não consegue progredir, não consegue avançar ou prosperar. Hoje o Senhor está dizendo, chega para mim e deixa eu purificar o seu coração, deixa eu te ensinar os meus preceitos, deixa eu te ensinar a obedecer. Aí a receita da prosperidade, a pureza de coração, a fidelidade aos princípios e a obediência ao Senhor, essa área profissional vai mudar, porque o sangue de Jesus é poderoso para escrever uma nova história na sua vida. Olha, eu vim com extrema fé essa manhã, de que algo acontecerá aqui, e nós vamos ouvir, e vai ser repercutido, através do testemunho da sua casa, e da sua vida, mas você precisa se achegar ao Senhor, e de fato dizer, Senhor, eu tenho carregado esse problema, eu já sou cristão, eu já estou na tua casa, mas eu não tenho priorizado esses detalhes que foi observado hoje de manhã, e se é isso que falta, eu quero alinhar a minha vida. Então você vai dizer, Espírito Santo, alinha os meus passos, Espírito Santo, me ajuda. Meus irmãos, hoje é uma manhã de cura, é uma manhã de restauração, é uma manhã de visitação de Deus. Deus está aqui, Jesus está aqui. Deixa eu ler para você um texto, e aí a gente vai cear juntos. Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20, a palavra diz assim, deixa eu colocar, eu vou ler o de vocês, 22, do 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós vemos dois aspectos, nós vemos o aspecto do corpo, e nós vemos o aspecto do sangue. O corpo está falando sobre as obras de Jesus conquistadas na cruz, de uma comunhão plena com a pessoa de Jesus. O corpo de Jesus fala sobre o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Eu quero deixar claro nessa manhã, que quando nós nos reunimos uma vez ao mês para estarmos aqui, esse é o dia mais importante da igreja. E vou explicar por quê. Porque nós estamos diante da mesa do Senhor, e Ele disse, façam isso em memória de mim, façam isso em comunidade, façam isso em unidade, façam isso em memória de mim. Ele está dizendo, lembre-se do que eu já fiz. Mas o meu pai ou a minha mãe eram assim, a minha vida está assim. Ele está dizendo, lembre-se de quem eu sou, lembre-se do que eu fiz por vocês. A Bíblia diz que os nossos pecados crucificaram Jesus, Ele foi moído, foi pisado, por causa da nossa transgressão. O castigo que deveria ser nosso, Ele tomou sobre si, e hoje Ele nos deu a sua paz. Nós não precisamos viver uma vida atormentada, nós precisamos de uma vida livre, porque Jesus nos libertou de fato. Eu quero assegurar a você, o corpo de Cristo hoje, manifesto nesse pedaço de pão que você vai receber, é uma profecia para dizer,
o sacrifício na cruz é válido para curar você hoje, no seu corpo e na sua alma. O sacrifício de Jesus, ele vai tirar o peso do seu ombro, a opressão maligna, a opressão demoníaca, os problemas internos, o corpo de Cristo hoje. Você vai estar relembrando, e você vai estar dizendo: Senhor, eu tenho comunhão contigo. E como Paulo disse, eu já não quero mais a minha vida, eu quero a tua vida. Por isso já não sou eu mais que vivo, mas o Senhor vive em mim. Nessa comunhão você vai estar se realiançando com Deus. Você vai estar convidando o Senhor para fazer parte de todas as áreas da sua vida. Você vai estar apresentando os seus órgãos internos, você vai estar apresentando os seus órgãos externos, você vai estar apresentando a sua saúde, você vai estar apresentando a sua genética. O corpo de Cristo hoje profetiza sobre você a vida de Cristo, a verdadeira vida que Ele conquistou na cruz. Mas também a gente vê que Ele tomou o cálice, e o cálice fala sobre a nova aliança. E a nova aliança é justamente que não é mais pelas obras, é pela graça. O que é que a graça diz? Que você é perdoado, que você é livre, que você é sarado, que você é abençoado, que você é próspero, que você é amado por Deus. A nova aliança traz um novo pacto, traz um novo relacionamento entre nós e o Senhor. Eu gostaria de deixar um detalhe para você. Ao ingerir simbolicamente esse cálice, você está concordando com Deus que o sangue de Jesus é suficiente para destruir as mentiras, para destruir as desgraças, as maldições. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado. Veja, o diabo vai ficar te acusando, dizendo: não vai para o céu, não vai entrar no céu, não tem chamado para você, não tem salvação para você. O Senhor está dizendo: o céu te aguarda, porque o sangue de Jesus é o passaporte para você. Ele já pagou na cruz. A pergunta agora é: se vamos chegar à mesa do Senhor, como vamos chegar a essa mesa? Porque a Bíblia diz que quando o homem for participar da mesa do Senhor, examine o próprio coração. Examinar o coração é algo tão desconfortável às vezes, mas extremamente necessário. Se há algo contra um irmão, chega com ele e fala: meu irmão, me perdoa, eu nem deveria pensar isso de você, eu falei isso de você. Antes de tomar a Santa Ceia, nós abrimos mão de tudo aquilo que nos separa dele. É o que a Bíblia diz. Antes de tomar a Santa Ceia, peça perdão para o Senhor sobre aquilo que você sabe que precisa ser trazido diante dele. E quem sabe falamos de tanta coisa, falamos da sua pureza moral, como anda a sua pureza moral, falamos sobre os princípios, quando muitas vezes a gente quebra princípios conscientemente. Senhor, me perdoa porque eu tenho quebrado princípios e mandamentos conscientemente. Ou quem sabe, Senhor, eu tenho sido desobediente, eu sei o que o Senhor está me pedindo e eu estou fazendo o oposto. Essa manhã é uma manhã de avaliação. Nós vamos fazer uma parte dessa canção, e você é livre para se ajoelhar, você é livre para se levantar, você é livre para ficar sentado. Nesse momento eu quero que você simplesmente fale com o Senhor, coloque o seu coração diante de Deus, feche os seus olhos e vamos chegar diante dele. Vai colocando para fora, pede ajuda, Ele está aqui hoje.
A maldição ou o pecado é quebrado na confissão. Estejamos em paz com Deus hoje. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Que esse fogo seja para consumir as impurezas do nosso coração. Aleluia. Peça a Ele o sangue. Diga: Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. Derrama o teu sangue sobre a minha linhagem. Derrama o teu sangue sobre a minha vida. Peça a Ele redenção sobre a sua descendência, sobre a sua família, sobre a sua linhagem. Hoje é dia de bênção. Nós estamos nos recomprometendo com o Senhor novamente. Convide o Senhor para te ajudar a ser um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mãos limpas e coração puro é o que nós pedimos para Ti nessa manhã, para que possamos ver o Senhor, ouvir a Tua voz e corresponder contigo. Dar-nos, Senhor, olhos puros para ver o Senhor. Dar-nos ouvidos puros para ouvir ao Senhor. Mas dá-nos, Senhor, também um coração disposto a Te obedecer. Oh Jesus, nós queremos ser obedientes como o Senhor for obediente, aceitando a missão até a morte de cruz. Foi o Teu sacrifício que nos trouxe aqui hoje. Se não fosse o Senhor, cada um de nós estaríamos destruídos, destroçados na mão do diabo. Mas o Senhor interviu na nossa história e o Teu sangue redimiu a nossa vida. E hoje nós estamos na Tua presença. Hoje nós somos livres. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Gera em nós, Senhor, uma onda de temor do Senhor, uma onda de convicção, Jesus. E nessa manhã, enquanto estamos ceando, nós pedimos, seja o próprio Senhor na frente de cada pessoa, dizendo: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue dado por vós. Deus, que hoje tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. Senhor, eu oro hoje por avivamento dentro da nossa igreja, por avivamento nas nossas casas. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha a primazia nas nossas casas, nos nossos corações. Oh, seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Aleluia. Se você sente que você já está em paz com Deus por conta da confissão, você está pronto para ceiar, eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia.